Pronto. Boa noite, hoje é 10 de agosto de 2021. Eu sou o professor Jailton Gomes, professor da disciplina de Medidas Elétricas 1, do Instituto Federal da Bahia, campus Camaçari, do curso técnico eletrotécnico. Tá? Espero que vocês estejam bem, né? E para iniciar, já que nosso tempo é bem curtinho, espero que vocês estejam acompanhando lá no AVA, né, as movimentações do AVA, as inserções de atividades, as inserções de vídeo. Espero que vocês estejam acompanhando, tá bom? Eu não olhei, mas vou dar uma olhada agora sobre a questão do exercício, né? Se vocês tiveram algum problema em realizar o exercício? Professor? Pode falar, Wilson. Aqui tá a questão do questionário do Google lá. Acho que tinha mais de uma questão correta, só que tinha uma opção de assinalar. Eu vou verificar lá. E qualquer coisa, me marcou pelo menos uma correta, eu faço... Vai considerar, né? Eu considero como completa, entendeu? Ah, certo. Daí, Eu tenho outra dúvida também. pode falar. A respeito do pré-projeto do seminário. Sim. Era mais ou menos para apresentar o quê? Era para fazer uma pesquisa em literatura só? Não, na verdade é assim, você vai apresentar quais são as suas intenções, né? O que você vai apresentar, e não exatamente a apresentação, entende? E você pode explicar, né, ou no texto, ou através de uma reunião que vocês fariam dentro da equipe, e mostraria o slide, simplesmente o slide, pode ser também. Pegar o slide, ó, a nossa apresentação tem esse tema, tem esse conteúdo, entendeu? Vou saber se está compatível com a proposta do trabalho. Pode ser Entendi. só a apresentação PowerPoint, pode ser um vídeo que vocês informam e dizem ali quais são as intenções, né? Como é que vocês vão fazer o trabalho. Ou pode ser o texto demora mais, é mais difícil. Eu acho que lógico que vocês montariam essa apresentação, não precisa estar completa, mas nessa apresentação, gravada, inclusive no próprio PowerPoint é possível gravar, e dizer quais são as intenções, como será conduzido o trabalho. A ideia é essa. Então, no caso, a gente vai pegar o software Workbeat e vai criar um osciloscópio dentro do Workbeat. Não, você não precisa fazer agora isso, mas você pode, por exemplo, no slide mostrar, ó, nós iremos, né, montar o circuito no Workbench, iremos simular a medição de uma corrente alternada, né? Ou a saída de um circuito retificador, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram, entendeu? Então, tem que simular pelo Workbeat só, né? Isso. E apresentar minha proposta nos slides, por exemplo. Você pode botar lá, inclusive no próprio PowerPoint, você pode, olha, bota lá, primeiro slide, né? Conceitos iniciais, não precisa nem ter o conceito, mas nós vamos apresentar os conceitos iniciais sobre o que é, para que serve, como funciona o osciloscópio. Aí no segundo slide, estou chutando, tá? Estou dando um exemplo. Segundo slide, o Workbench, ferramenta. O Workbench foi a ferramenta utilizada para simular circuitos utilizando o osciloscópio, né? E vamos montar aí depois. Como é que vai fazer? Iremos montar um circuito tal, mostrando as seguintes funcionalidades. Beleza. Aí, enfim, né? É basicamente isso. É o que vocês pretendem fazer, quais são suas intenções da apresentação, né? Qual é a proposta do trabalho de vocês. Não pode fugir do objetivo, que o objetivo é mostrar os conceitos sobre tudo que eu falei, na verdade, né?
tudo que eu acabei de falar está envolvido dentro da minha expectativa com relação ao trabalho, dos objetivos a serem atingidos. Boa noite, Ok, ok. professor. Esse Oi. trabalho aí, eu acho que eu não estou por fora desse trabalho aí, acho que eu devo ter perdido esse dia. Tá É lá no sobre o que AVA, mesmo? É trabalho em grupo? tá lá no AVA, dê uma olhada, tá? Outra coisa, gente, vocês não fizeram, só tem duas atividades aqui registradas. A de Hudson e a de Marcelo Moreira. Tá faltando bastante gente aí, viu? A atividade está no AVA, acompanhe no AVA. Vocês não... Beleza. Aí, essa atividade última que o senhor falou aí, é em grupo, né? A do osciloscópio seminário, sim. Tá? Veja lá no Alguém AVA. sabe? Mas sabe dizer se já formaram o grupo? Acho que Lá o pessoal formou, a gente fez uma separação desses grupos na própria aula. E vocês procurem seu colega aí, algum grupo que esteja com menos um, não sei, ou algum grupo que tenha com mais um, para que você possa se engajar aí e poder fazer. ok, Qualquer outra tá. situação, é só comunicar por e-mail, por WhatsApp, para ver se a gente desenrola por lá. Certo? Ok, professor. Viu? Aí as orientações estão no AVA, né? Vamos lá. Vamos lá. Beleza, valeu, No obrigado. caso contrário, você assiste às aulas anteriores. Viu? Valeu, professor. Beleza. Está lá divulgado lá no canal. Assista a aula que tem as orientações, a gente comenta, fala sobre o seminário. Eu acho que falou Ok. passado, foi, gente? Não lembro. Ó, vou dar até sexta-feira. Na semana passada eu disparei esse formulário. Vocês têm até sexta-feira. Depois, sexta-feira, eu bloqueio, tá bom? Vamos fazer. Aí já passou demais. Professor, Tá? É sobre a apostila Noções de Segurança, né, professor? E isso, essa semana eu já vou disparar outro. Eu preciso disparar do conteúdo até hoje ministrado. Tá? Então façam, é sobre a apostila Noções de Segurança. E a próxima atividade vai ser sobre teoria dos dados. Bom? Beleza. Vamos lá para não embolar. Então, sexta-feira, eu vou dar uma chance, porque vocês estão seguindo o primeiro semestre. Eu vou ampliar um pouquinho esse prazo. Né? Não dá para perder esses prazos, porque o nosso tempo é curto. Entendeu, gente? Pode ficar dando. Quer dizer, já está. Não é que esteja atrasado, mas os prazos são curtos, a gente precisa cumprir as atividades num tempo mais regular do nosso planejamento. Pode falar, Valson, né? Quer falar? isso, Valso. Professor, na verdade, eu estou com dificuldade de baixar aquele programinha lá para fazer esse osciloscópio, né? Desde dos meses passados, que eu tive uma grande dificuldade, eu não consegui fazer. No YouTube tem lá as orientações, mesmo seguindo aquelas orientações, se não conseguiu. Tem um link compartilhado que tem. Enquanto AVA. Eu tô com essa dificuldade, né, em relação a fazer o seu trabalho, entregar. Eu não consegui baixar o programa para eu fazer as atividades. Isso está me deixando perturbado, na verdade. Porque esse semestre eu. Aqui, ó, o vídeo ele mostra onde baixar, como Só que executar. quando eu vou baixar, professor, ele entra em uma janela, em um site lá, MC, alguma coisa assim, fica totalmente diferente do que o vídeo mostra, entendeu? Aí eu fico perdido, não sei se é exatamente aquela plataforma que tem que seguir aquela plataforma, porque o YouTube está mostrando uma plataforma, e quando eu entro e dou um clique lá Faça o seguinte, Valso. Você manda esse link que você tá seguindo aí pelo WhatsApp, que eu vou dar uma olhada. Porque pode ser que o link que você está usando, não sei. Vamos ver se a gente consegue, se eu consigo lhe auxiliar, né? Lá por lá, entendeu? tá Vamos ver se certo, a gente consegue chegar a um apoio, que você consiga fazer isso aí. Tá tá bom? certo. Ok. Beleza?
Beleza. Qual é o caso? Vamos ver por lá. Qualquer coisa a gente arranja uma outra forma de fazer Tá, isso. tá certo. Tá Tá certo. bom? Ok. Nada por lá. Tá bem, obrigado. Nada. Vou começar a montar aqui e vocês vão vendo como é que vai. Ok? Botei aqui hoje para vocês verem. Vamos aqui pegar o ampliou. Temos o ampliou aqui com 3 terminais. Então vamos lá, vamos começar? Professor, Oi, Hudson. mais uma dúvida. Por exemplo, eu vou simular no Workbeat. Por exemplo, o osciloscópio, que geralmente ele mede a corrente de algum circuito e tal. Mas Esse negócio é feito em tempo real ou é algo que eu vou fingir que está acontecendo? não entendi. Por exemplo, no Workbeat, Sim. o circuito que eu vou simular vai ser o quê? Vou simular um circuito com defeito já ou um circuito Não, você não normal? precisa simular defeitos. Você pode escolher uma, por exemplo, você vai mostrar a forma de onda de uma tomada residencial. Você pode, como teve outras turmas, montar um circuito qualquer, né? Ou montar Você pode colocar lá um oscilador de sinal, porque ele tem osciladores de sinal, e mostrar qual é o comportamento daquele oscilador de sinal, né? Mas aí essas funcionalidades, se você só vai meio que assim, descobrir a partir do momento que você faz os primeiros estudos, né? Mas se você mostrar, você não vai mostrar, por exemplo, teve aluno aí já exagerou, mostrou um oscilador, exagerou no sentido para menos, né? Mostrou um osciloscópio medindo corrente e tensão. O osciloscópio não mede corrente e tensão. O que mede corrente e tensão é um milímetro ou multímetro, né? Você vai pegar alguma dessas funções, você vai escolher uma função que o osciloscópio é capaz de medir e apresentar. Seja o sinal de uma corrente alternada, seja o sinal de um oscilador, seja o sinal de um circuito que você montou, tá? Que só mostra corrente alternada, mas a sequência positiva, ou corrente alternada que só mostra a corrente negativa. Então, assim, aí veja lá na pesquisa sua qual daquelas funções que o osciloscópio pode medir e você implementar. Entende? No caso, isso seria a aplicabilidade dele no circuito residencial. Não, qualquer aplicação. Você escolhe na sua pesquisa. Certo, Eu só dei um exemplo, entendeu? entendi. Só foi um exemplo. Beleza, Wilson? Posso começar? Beleza. Pronto. Então, vamos começar aqui nossa aula de hoje. Formulário, não se esqueçam, tem 2 respostas. Até sexta-feira eu estou aceitando. Depois disso, eu irei bloquear, tá bom? Eu botei aqui um vídeo aqui que estava falando sobre o osciloscópio, né? Ou sobre o workbench. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar, dando continuidade. Professor, boa noite. Boa, quem está falando? Começou a aula agora, vai? Então, estamos começando agora. Estamos falando do Jefferson, né? Isso, Manda, beleza. Jefferson. Só isso? Só isso mesmo. Pronto. Boa noite a todos aí. Boa noite. Tem alguém aí com o microfone aberto que está dando retorno para mim aqui. Eu estou ouvindo minha voz. Ele está estranho. Vamos lá. Então, nossa aula de hoje, nosso sumário, né? Vai falar sobre a classificação dos instrumentos elétricos, resistência elétrica, código de cores, omímetro digital e analógico e comentários finais. Qual o assunto que vocês estão vendo lá em Eletron, gente? Me situe aí para eu saber se eu posso abordar alguma coisa aqui referente à disciplina. Agora a gente está vendo a tabela de ohm.
Vocês começaram a lei de Ohm agora, né? Isso. Ótimo, beleza. Então, o que a gente vai falar hoje sobre resistência elétrica provavelmente já é algo que vocês já têm um conhecimento, né? Se não todo, é uma revisão, tá? Então, beleza, vocês estão em lei de Ohm. Beleza. Então, vamos lá. Então, nós iremos ver hoje classificação dos instrumentos elétricos, resistência elétrica, código de cores, movimento digital e analógico, e teremos alguns comentários finais. Então, vamos lá. Vamos lá para a classificação desses instrumentos. Assim, eu montei essa tabela resumo que mostra 5 classificações distintas desses instrumentos de medidas elétricas. Não necessariamente numa ordem, mas só numa ordem de apresentação só, não de prioridade, nem de importância, enfim. É só uma ordem aqui aleatória, tá? Então, os instrumentos de medidas elétricas podem ser classificados quanto ao seu princípio de funcionamento, quanto à corrente que ele mede, né? Quanto à grandeza a ser medida, quanto à apresentação da medida e quanto ao uso. Então, os instrumentos de medidas classificados quanto ao seu princípio de funcionamento podem ser do tipo eletromagnéticos, eletrodinâmicos, instrumentos dinâmicos e tem os instrumentos também eletroquímicos, tá? Mas eu não consegui, né, exemplos. Eu não sei se a apostila tem um erro, mas a apostila fala sobre instrumentos eletroquímicos. Eu sei quais são, mas eu não consideraria esses instrumentos como instrumentos de medidas elétricas. Apesar dessa variação, né, do elemento sensor, ele ser considerado, é um elemento sensor, cujas variações são variações elétricas, né? Mas eu não consideraria como um instrumento de medida elétrica, instrumento de medida de grandezas elétricas. Esses instrumentos eletroquímicos, até o limite do meu conhecimento, até onde eu conheço, não são elementos de medidas elétricas, tá? São elementos normalmente, de grandezas químicas e não grandezas físicas. Não, é grandeza física, porém ligados, né, à química das substâncias, ok? Então, quanto aos princípios de funcionamento, são os eletromagnéticos, os eletrodinâmicos e os dinâmicos. Outra corrente que ele pode medir são instrumentos que podem medir corrente contínua, instrumentos que podem medir corrente alternada. E também instrumentos que podem medir tanto corrente contínua quanto corrente alternada, tá? Outra classificação seria a classificação quanto à grandeza a ser medida. Então, os instrumentos podem ser classificados quanto à grandeza a ser medida em amperímetro, em voltímetro, ohmímetro, wattímetro, varímetro, fasímetro, frequencímetro e muitos outros, ou não digo nem muitos outros, nem alguns outros instrumentos de medida de outras grandezas físicas, né? Físicas, porém elétricas, né? Então, quanto à medida da grandeza, esses instrumentos podem ser instrumentos indicadores. Eu não preparei um slide específico para essa classificação, né? Então, os instrumentos indicadores, como o próprio nome pode digamos assim, defini-lo, esses instrumentos indicadores apenas mostram, apenas indicam, apenas apresentam o valor da variável, né? Apresentam o valor da medida elétrica. Então, eu vou mostrar um pouquinho mais lá na frente esses instrumentos. E um desses instrumentos, aqui é um medidor de bancada. Mas eles apenas apresentam, ou seja, eles indicam a grandeza elétrica. Apenas isso. Nada mais, nada menos é feito com essas medidas, né? Já os instrumentos registradores,
eles registram, né, conforme o próprio nome já diz, eles guardam, eles registram os valores dessas medidas elétricas, dessas grandezas elétricas, tá? Em um intervalo de tempo. Já, então, assim, esses instrumentos registradores, normalmente, esses registros, eles podem ser apresentados através de gráficos, né? Normalmente, são apresentados através de gráficos, e eles procuram demonstrar tendências, né? Tendências de subida, tendências de queda, tendência de estabilização. Então, os instrumentos eles podem apenas indicar, eles podem registrar essas grandezas, como também eles podem integrar, né, ou, digamos assim, quantificar. No caso aqui, integrar seria com relação a consumo, né? Contabilizar e registrar essa grandeza elétrica de forma acumulada, tá? Que é o caso dos medidores de consumo de energia elétrica, os famosos relógios, né? Que tem nas residências. Esses relógios são instrumentos integradores. Eles mostram, eles acumulam o valor da grandeza que seria o consumo elétrico. E quanto ao uso, eles podem ser instrumentos industriais e instrumentos de laboratório. Então, essas são as classificações, essas 5 classificações básicas dos instrumentos. E nessa primeira classificação, eu não vou me atentar muito a isso não, viu, gente? Essa teoria é uma teoria sobre esses instrumentos, se eles são eletromagnéticos, se eles são eletrodinâmicos, se eles são dinâmicos, eles são bem chatinhos, né? E eles normalmente é para justificar se ele mede corrente alternada, se ele só mede corrente contínua, se ele mede corrente contínua e corrente alternada, tá? Eu só vou mostrar para vocês como identificar se esses instrumentos e quais são os princípios físicos que envolvem a medição dessas grandezas. A gente não vai se aprofundar muito, não. Então, quanto ao princípio de funcionamento, um deles é o sistema com ferro móvel. Então, essa é a simbologia de um instrumento cujo elemento sensor é um ferro móvel, e você pode identificar aqui, ó, no instrumento de medida. Então, esse aqui é o símbolo de um instrumento cujo princípio de detecção da grandeza, nesse caso aqui, ó, é um voltímetro, é através do ferro móvel, tá? Eu vou adiantar um pouquinho, porque a gente estava falando aqui, ó, quanto a corrente a ser medida, né? Elas podem ser instrumento que mede corrente contínua, corrente alternada, ou corrente contínua e corrente alternada. Então, o instrumento com sistema ferromóvel, ele mede corrente contínua, olha a setinha aqui, tá vendo? E corrente alternada. Olha o tiozinho aqui, né? Então, esse instrumento é o tipo ferromóvel. O ferromóvel o instrumento que utiliza ferromóvel, o princípio de funcionamento permite medir tensão contínua e tensão alternada. O segundo tipo de instrumento de medida elétrica é o bobina móvel. O simbolozinho do instrumento bobina móvel é esse aqui, ó. Parece uma ferradurazinha, não sei. Então, ele vai estar aqui, ó, estampado aqui no visor do instrumento, né? E está aqui indicando, ó, que ele só mede corrente contínua. Então, o bobina móvel mede corrente contínua. O sistema ferromóvel mede tensão, tanto contínua quanto tensão alternada. Tá? O sistema elerodinâmico, um instrumento que utiliza o sistema elerodinâmico, ele vai estar simbolizado aqui, né, no visor do instrumento, e vai estar aqui indicando que ele mede tanto corrente contínua, potência, né, que aqui é um otímetro, tanto potência em circuito de corrente contínua, quanto potência em circuito de corrente alternada. Tá? Então, o ferro móvel, ele mede tensão
em corrente contínua alternada. O sistema bobina móvel mede corrente contínua. O sistema eletrodinâmico, ele mede potência em corrente contínua e potência em corrente alternada. Um sistema, o instrumento que utiliza o sistema ressonante, ele é um instrumento que mede frequência, né, que é um frequencímetro. E um sistema eletrodinâmico com bobinas cruzadas, ele mede fator de potência, tá? Tanto que não tem nem indicação aqui do princípio de funcionamento, mas acho que tem. Esses instrumentos têm aqui no visor dele, tem essas indicações do princípio de detecção da grandeza, tá? Então, como eu falei aqui, dei uma adiantadazinha, além da indicação do seu princípio físico de detecção da grandeza, você tem aqui a indicação se o instrumento mede corrente ou tensão contínua, se ele mede corrente ou tensão alternada, tá? Então, de acordo com a variação desses instrumentos, cada instrumento aqui e alguns outros deles medem, né? Corrente, tensão, só corrente, só tensão. Então, aqui, ó, a gente pode perceber o seguinte: esse instrumento aqui, ó, ele mede corrente contínua, e é um instrumento, ó, ferro móvel, bobina móvel, ó, bobina móvel, e mede corrente contínua. Esse instrumento aqui, que é o otímetro, ele é um otímetro que mede potência em corrente alternada, né? E ele é que é o caso aqui, esse aqui mede alternada e corrente e contínua, mas esse de cá só mede potência em circuito de corrente alternada. E tem instrumentos que medem tanto corrente contínua quanto corrente alternada, cuja simbologia é a junção dessas duas simbologias anteriores. E esse instrumento aqui, ó, que é um instrumento que mede corrente elétrica, ele é um sistema de ferro móvel que mede corrente tanto alternada quanto corrente contínua. Diga, Hudson. Esse sinal aí da fase, que é um T de cabeça para baixo, significa o quê, professor? Esse aqui, Ah, a gente vai ver um pouquinho lá na frente, tá? Vamos beleza. construir devagarzinho esses entendimentos. Então, vamos lá. Então, além dos símbolos normalizados, você poderá encontrar outras formas de representar esse tipo de corrente. Então, você pode representar a corrente contínua, ó, corrente contínua com essa linha, uma linha comum, né, uma linha cheia, né, ou representar a corrente contínua com a linha tracejada. Ok? Agora, quanto à grandeza a ser medida, quanto à corrente, agora quanto à grandeza a ser medida. Então, as grandezas elétricas que vocês basicamente vão estudar durante o curso, será corrente elétrica, cujo instrumento que mede corrente elétrica é um amperímetro, tensão, cuja unidade é volts, e cujo instrumento que mede tensão é o voltímetro, o ohmímetro, que é o instrumento que mede resistência elétrica, o otímetro, que é o instrumento que mede potência elétrica, o frequencímetro, que é um instrumento que mede frequência elétrica, e o cosseno de φ, ou simplesmente φ, que é o fator de potência, que seria o instrumento, o fasímetro. Então, voltando ainda àquela portabilidade ou uso, né, que você vai ver na literatura, instrumentos são classificados quanto à sua portabilidade ou uso, como instrumentos de bancada. Normalmente, esses instrumentos de bancada são instrumentos mais precisos, dependendo da sua finalidade, né? E os instrumentos de industrial ou de painel. Repare, aqui eu só selecionei um instrumento de bancada cuja apresentação da medida é de forma digital, né? Mas aqui, para instrumentos de painel ou industrial, eu
apresentei dois instrumentos cuja apresentação não só é na forma digital, como também na forma analógica, né? Então, aqui tem um instrumento de bancada, um instrumento de laboratório, que é esse aqui, ó. Esse aqui é um instrumento de laboratório analógico, tá? E ele é um ohmímetro. Então, instrumento de bancada tanto analógico quanto digital, tanto instrumento de bancada, também analógico, né? Aqui, ó, é aquela sua pergunta que foi Hudson, né? Sobre o terceiro símbolo, que corresponde aqui, ó, apresentado, ó, os instrumentos. Esse terceiro símbolo corresponde à posição de montagem, tá? Então, dentro dos painéis, eu vou passar eu acho que não sei se eu compartilhei, mas devo compartilhar, se eu não compartilhei essa semana, eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar para vocês um vídeo sobre uma sala de controle, na verdade, sobre a usina de Angra dos Reis, né? A usina termoelétrica, a usina nuclear, que é uma usina termoelétrica de Angra dos Reis. E esse painel aqui, ó, é mostrado lá, ele tem uma sala de controle analógica, com instrumentos, na verdade não é bem analógica, né? Tem a instrumentação eletrônica, eletroeletrônica, tem várias instrumentações, e a instrumentação analógica também, tá? E esse painel, ele é mostrado lá, eles têm um sistema de controle e de proteção da usina, ele tem um painel desse lá, e vocês vão ver. Então, aqui, ó, corresponde à posição de montagem, ó, posição 1, tá? Ó, posição 1, um ângulo, a posição é baseada em um ângulo, e esse ângulo é maior do que 90 graus. Tá? Repare que na posição 2 é aquele símbolo que você perguntou, Hudson, tá vendo? Que seria igual a 90 graus, que é na posição vertical. Então, montagem vertical, olha aqui, ó, tá vendo? De frente. E na posição 1, é um ângulo maior do que 90, sei lá, 120 graus, eu acho. Não me lembro. Mas também nenhuma literatura fala qual é a posição exata, sabe? Pelo menos eu nunca vi, tá? E são detalhes que às vezes a gente não se atenta porque não é necessário. Qual é a diferença, né, que vai fazer? Independente do ângulo, ele é maior do que 90 graus, ele não vai estar perpendicular. Então, esses instrumentos aqui, ó, eles devem ser posicionados de maneira correta para que ele possa diminuir, né? Diminuir não, para que ele não amplifique ou amplie seu erro com relação à medida. E olha aqui um instrumento registrador aqui, ó. Instrumento registrador, um instrumento indicador. Aqui eu não sei se ele é não sei se é um totalizador, acho que também é um registrador. E aqui não dá para saber, mas normalmente os registradores, que eles mostram tendência, ele tem muito, para os antigos, ele tem muito essa aparência. Tá? Na posição 3, que é essa daqui, ó, este ângulo é menor do que 90 graus. E nessa posição 4 aqui, ó, ele é na posição com um ângulo, né, igual a zero, né? Ou seja, ele é no horizontal, o posicionamento do medidor. Então, vou passar o vídeo para vocês, vocês vão ver uma sala dessa, como essa sala é, né, como as salas mais antigas, cuja essas indicações, né, da posição de instalação desses instrumentos, ó, vertical, horizontal, são de extrema importância para garantir o valor da grandeza. Esse aqui, vertical também, enfim. Então, temos aqui normais, eu não sei o que ele quer dizer com normais, não, tá? 2A, 2B, 2C, 2D, normais. Normais que ele deve, não sei. Nas outras posições, mencionar o ângulo. Normal, talvez, porque os instrumentos de medida são posicionados a 90 graus, né? E normalmente, né? Os quadros de comando,
Aqui é para se ganhar espaço, né? Só que como são instrumentos mecânicos, muitos deles são instrumentos mecânicos, eles precisam de uma posição correta para que ele tenha a apresentação correta também da medida. Outro símbolo importante, né, que corresponde à classificação desses instrumentos, é esse quarto símbolo aqui, tá? Esse quarto símbolo, ele indica a classe de tensão. Ó. Então, temos aqui, ó, tensão de prova de 500 volts, não tem nenhuma indicação interna, ó, na estrelinha do símbolo, né? Quando você tem na indicação da estrelinha o símbolo 1, aquela classe de tensão é 1000 volts. Quando você tem 2, 2000 volts, 3, 3000 volts, 5, 5000 volts. Então temos aqui, ó, nos instrumentos aqui não dá nem para ver, aqui não tem nada, é 500, aqui eu acho que é 1, é 1000, aqui não faço ideia, tá muito escuro, né? Esse aqui também não dá para ver, mas aqui é 500 volts, então o número indica na ordem de 1000, né? Numa ordem de 1000, a classe do instrumento. Então, temos aqui alguns outros símbolos que podem constar lá, que podem ter no instrumento, que são, aqui a gente já viu, né, que são instrumentos que medem corrente contínua, instrumentos para corrente contínua, ou instrumentos para corrente alternada, instrumentos tanto para corrente contínua quanto para corrente alternada, instrumento trifásico, porém, somente um circuito de medida, ele só mede uma das fases. Instrumento trifásico mede 2 fases, repare que a fase que ele mede, né, a indicação de quantas fases ele mede, ela é mais cheia, né, mais acesa, ao sinal da alternância da corrente. E um instrumento trifásico que mede as 3 fases, todas as 3 fases têm o símbolo da alternância da corrente bem aceso. Esse símbolo indica que o instrumento apresenta um ajuste zero mecânico, né, para diminuir o erro das medidas. O outro símbolo significa que o instrumento tem blindagem de ferro, não sei muito bem o que isso ele quer dizer. Aqui as posições, né, que a gente já viu, posição vertical, posição horizontal, posição inclinada, instrumento de ferro móvel, com uma bobina móvel, com meia permanente, instrumento bimetálico, a gente não vai trabalhar com esse instrumento bimetálico, instrumento de fio térmico, ou seja, tem outros instrumentos, outras simbologias que são também podem ser apresentar ali no instrumento de medida, tá? Alguns deles não são instrumentos necessariamente de medidas elétricas, como é o caso aqui no instrumento bimetálico, né? Metálico normalmente é temperatura, ele mede temperatura, tá bom? Aqui outros instrumentos, instrumento de bobinas cruzadas, mede resistência, temperatura, ele mede pressão, não sabia não. Por meio de diferença de tensão entre as bobinas, instrumento de indução, usado apenas em corrente alternada, instrumento eletromagnético ou ferromóvel, usado para medir tanto corrente e tensão CA e CC, instrumento eletrodinâmico, de bobina fixa e bobina móvel, sem ferro, para medir correntes, tensões e potências CA e CC, as bobinas são dimensionadas de acordo com a utilização, voltímetro eletrostático, usado em corrente CA e CC, mas com valores elevados de tensão, instrumento de bobina móvel, instrumento de imã permanente com retificador, enfim, instrumento de vibração, né, que é o caso do frequencímetro, instrumento eletrodinâmico, eu não quero que vocês memorizem isso daí, eu acho tão desnecessário, mas que é importante que vocês saibam, né, e consigam identificar quais são esses símbolos, quais são essas indicações do instrumento que correspondem à melhor escolha para aquela medida. Tá? Então, só para finalizar. Diga. Esse primeiro sinal aí, professor, de
É de instrumento, não sei o quê. Parece até um pouco com o sinal da resistência variável, né? Qual dos? É um que tá. Ah, o primeiro ferro móvel? Não, é bem diferente. Como é o. É esse aqui? Quando é esse variável, tem uma seta aqui cortando. No meio, né? No meio ou em 45? Como é? Não sei se é 45, mas isso aqui não estaria assim perpendicular, né? Seria estar cortando assim, uma setinha, se eu não me engano. Uma setinha, né? E a indicação da resistência, né? O símbolo da resistência. Entendeu? Sim. É bem diferente, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Resistência variável. Professor, Oi. desculpe aí, mas eu precisava sair aí. Resolvi um probleminha aqui, pode ser. Beleza? Tranquilo. Valeu. Então, obrigado aí, valeu. Nada. Aqui, ó, a simbologia de resistência variável, tá? Tá vendo a setinha, né? Que cruza, que corta, né? No meio. Aqui, ó. Se o resistor for representado por esse retângulo, né? Também é a mesma coisa. Ou então, ó. Essa aqui eu nunca vi, não. É a primeira vez que eu tô vendo. Essas duas eu lembrava, mas a de cá não. É porque de lá tá uma linha horizontal e aqui tá Porque, na inclinada. verdade, a representação aqui. Deixa eu ver. Essa representação aqui, quando você vê, isso aqui eu acho que não é resistência, aqui é uma bobina. Entendeu? Isso não é uma representação de uma resistência, e sim de uma bobina. Apesar de ser bastante semelhante. Mas repare a diferença aqui, ó. Olha como é aqui, ó. E repare como na resistência variável, tá vendo? Como resistência é representada de maneira diferente. É verdade. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui se aparece aqui. Bobina. Símbolo. Tá vendo aqui? Só que lá é aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Só que aqui tem um ganchinho. E eu percebi também que tem uma divergência entre os símbolos, né, pessoal? Que uns é americano, outros é europeu. Mas isso aí não vamos entrar nesse detalhe, não, pelo amor de Deus. Mas a gente segue o qual? Hã? A gente segue o qual? Rapaz, com relação a medidas elétricas, eu não lembro, não. Vou ser muito sincero a você. Tá? Eu acho que o padrão. Eu não lembro, eu não vou chutar aqui para não dar. Para medidas elétricas, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Tá? Não vou arriscar aqui, não, falar uma bobagem. Pronto. Então, aqui, ó, as representações, os símbolos referentes aos seus instrumentos, né? Então, um símbolo, um instrumento que tem essas indicações no seu visor, né? É um instrumento de ferro móvel, mede corrente contínua e corrente alternada. A sua deve ser montado aqui não tem a classe de exatidão ainda não. Deve ser montado de forma horizontal e sua tensão de ensaio é 2.000 volts. Aqui está sem a classe de exatidão. A classe de exatidão, ó, é esse númerozinho aqui, ó. Essa classe de exatidão aqui, ó, é esse númerozinho aqui, ó. Lembra que a gente fez uns cálculos de classe de exatidão na aula passada? Então, aqui é 2%, 0,5%, 0,5%, 0,3%, 1,5%, 0,5%, tá? Então, a classe de exatidão não tem aqui nessa ilustração, nesse exercício, que estaria aqui mais ou menos. Então, aqui tem a indicação que é um instrumento de ferro móvel, ele mede corrente contínua, corrente alternada, sua posição
é horizontal e sua tensão de ensaio é de 2 kV. Ok? Então, como vocês estão vendo a lei de Ohm, lá com o professor, acho que é o professor Leilson, né? Vocês estão vendo lá lei de Ohm, vocês já viram resistência elétrica com o professor Leilson. Então, o que seria a resistência elétrica? A resistência, né, ela é caracterizada pela capacidade de um corpo ou de um material, né, normalmente qualquer corpo, porque entende-se que qualquer matéria ele tem uma resistência elétrica, né? Então é caracterizado por uma capacidade de um corpo se opor à passagem da corrente elétrica, restringir a corrente elétrica, não permitir que a corrente elétrica se movimente, que ela circule. Então, a resistência elétrica pode variar de acordo com a largura, comprimento, condições ambientais, natureza do material condutor. Então, dependendo se é cobre, dependendo se é alumínio, se é ouro, se é prata, se é bronze, cada metal ou cada material, ele vai ter, né, sua característica de condução de energia elétrica. Todo e qualquer material conduz energia elétrica, porém outros mais e outros menos. Então, os materiais que mais conduzem energia elétrica são bons condutores de temperatura também. É o caso do cobre, é o caso do alumínio, é o caso dos metais, de modo geral. Metais são bons condutores elétricos, eles também são bons condutores de calor, né? Então, aí de convir, assim, se esse condutor ele aumenta, ele é muito grande, ele tem uma resistência muito grande. Uma vez que um caminho é longo para esses elétrons se deslocarem, ele vai perdendo força, né? Então, a resistência de movimento desses elétrons, esses elétrons vão perdendo força a cada momento que ele vence o seu caminho pelo condutor. A largura que, se você tem muitos elétrons, ele está mostrando aqui, ó, muitos elétrons para passar por um lado estreito, a largura do condutor, a bitola do condutor, vai contribuir diretamente pela aumento ou diminuição da resistência elétrica. Então, a resistência elétrica é a oposição de um material ao deslocamento de elétrons, tá? Então, no sistema internacional, a unidade de medida da resistência elétrica é o Ohm, que é a homenagem ao alemão Georg Simon Ohm. Então, pode-se também definir uma grandeza, né, que tem um entendimento inverso à resistência elétrica, que é a condutância elétrica. Então, se a resistência é a capacidade de um elemento ou de um material se opor à corrente elétrica, né, ao deslocamento de elétrons, a condutância é uma grandeza oposta à resistência, que é a facilidade, né, ela expressa a facilidade que uma corrente elétrica tem de passar por um material condutor, ou um material qualquer, uma matéria, submetida a uma determinada tensão. Ou seja, esta é igual ao inverso da resistência. Então, a condutância é 1 sobre resistência, que seria... O professor tem como voltar o outro slide rapidinho? Hã? Tem como voltar o outro slide rapidinho? Sim. O que é que você quer saber ou olhar? Não, é porque eu tô fazendo um pequeno resumo aqui mesmo, para depois uma não votação, né? Perfeito. É. Então, aqui a imagem mostra, né, que a resistência está restringindo a passagem desses elétrons, está oferecendo resistência à passagem desses elétrons, né? E que a tensão, que é dada em volt, é a força com que esses elétrons se deslocam. Então, a tensão é força, resistência é restrição, é oposição, é dificuldade. Ok? Quando eu puder seguir em frente, você me fala, tá? Ok, professor, pode mudar. Vamos mudar, né? Obrigado. Não temos nada. Então, temos que condutância é o inverso da resistência. Então, é a facilidade com que esses elétrons têm
de, de se deslocar em um determinado material, né? No nosso caso aqui específico, materiais condutores, né? O próprio ferro, cobre, ouro, prata, que são alguns dos elementos condutores que mais se utilizam em circuitos elétricos, né? Esses metais mais nobres em circuitos eletrônicos, esses metais menos nobres, que seria o cobre, alumínio, né? Em circuitos elétricos, né, de potência. Então, a unidade do SI seria o Siemens, né? Cujo símbolo é um S. Então, o que é curto-circuito? É um circuito curto, né? É um ponto onde a corrente se desloca no qual a resistência é zero ou muito próxima a zero. O curto-circuito é nada mais, nada menos do que um circuito onde os elétrons vão se deslocar sem nenhuma resistência. Então, curto-circuito provoca-se um curto-circuito entre dois pontos de um circuito, quando esses dois pontos, o ponto A e ponto B, são ligados com um condutor cuja resistência é desprezível, porque qualquer condutor tem resistência elétrica, mas comparada à tensão e à corrente que ele está, a sua bitola, todos os efeitos físicos, sua resistência é tão pequena que a tendência é que todos os elétrons se desloquem por esse condutor e não pelo ponto correto, pelo elemento de transformação de energia elétrica em energia utilizável, né? Que aqui está representado como uma resistência. Tá? Então, um ponto que liga, o curto-circuito é a ligação entre dois pontos de um circuito, cuja resistência dessa ligação pode ser considerada desprezível e, consequentemente, todos os elétrons vai ter uma descarga uma descarga elétrica muito intensa nesse ponto zero, né? Esse ponto cuja resistência é zero. Então, o resistor é um elemento de transformação de energia elétrica em energia utilizável, que normalmente, né, em 99% dos casos, é para aquecimento. Não vou nem chutar aqui valores, né? Corresponde a transformação de energia elétrica em calor. Então, o resistor, de onde provém o calor fornecido por aparelhos como ferro elétrico, torradeira, chuveiro e secador elétrico, né? E a lâmpada também, a lâmpada incandescente, é uma resistência de alto valor de resistência e que ela aquece tanto que ela emite luz também, né? Então, a resistência também pode ser utilizada para a transformação de energia elétrica em energia luminosa. Lógico que a eficiência de uma lâmpada incandescente é bem menor comparada às de fluorescente e muito menor ainda hoje em dia comparando as lâmpadas em LED. Tá? Então, esse aquecimento acontece pela transformação de energia elétrica em calor, fenômeno denominado efeito Joule, decorrente da colisão de elétrons da corrente com outras partículas do condutor. Então, é a colisão dos elétricos com os elementos do condutor que causam essa elevação de tensão. Quanto maior a resistência, maior será essa colisão, maior será a dissipação de calor nesse condutor. Então, durante a colisão, a transformação de energia elétrica em calor é integral. Tá? Condutores com essa característica são denominados resistores. A resistência elétrica é uma grandeza característica dos resistores. Então, alguns símbolos aqui dos resistores. Aí vem no seu resistor variável, acho que foi o Hudson, né? Temos aqui os resistores, seus códigos de cores, que definem os seus valores de resistência, né? Então, aqui são os objetos reais que correspondem aos resistores. Aqui alguns outros resistores, são dois tipos de resistores diferentes. Aqui um outro resistor, e aqui a simbologia desses resistores, né?
esse condutor cerrado, esse retângulo, e o resistor variável, que tem essa seta indicadora. Alguém quer falar alguma coisa? Cada resistor desse aí, professor, depende da potência da corrente, né? Cada resistor desse, ele vai ser indicado aqui, ó, aí depende do que você precisa, de reduzir de tensão ou de, na verdade, em circuitos eletrônicos, normalmente para se reduzir tensão e dissipar calor, os circuitos eletrônicos não têm esse objetivo, né? É oferecer resistência mesmo para que essa energia seja dissipada em calor e exista uma redução ali de corrente ou de tensão. Tá? No caso de circuito de potência, normalmente é só transformação mesmo, transformação de energia. Então, como é um resistor, né? Como ele é por dentro? Então, ele tem um terminal, o fio, ó, terminal, o fio. Ele tem a tampa desse terminal, está aqui envolvida aqui por essa resina de proteção, está envolvida aqui por essa resina de proteção. E dentro tem um filme de carvão helicoidal, ó. Então, dentro tem um filme de carvão helicoidal e no meio tem um tubo cerâmico com cobertura, ó. Com essa cobertura aqui dessas cores aqui é uma cobertura isolante, tá? É assim que é um resistor. Então, rapidinho aqui, vamos falar do código de cores. Então, os valores de resistência não pode ser quaisquer. Então, os circuitos eletrônicos, eu não entendo muito de eletrônica, tá? Então, o professor de eletrônica pode falar assim com mais propriedade. Mas, assim, os valores de resistência não podem ser quaisquer, sendo padronizados e, na maioria das vezes, não são escritos, mas sim codificados. Então, essas cores, elas codificam o valor da resistência desse resistor. Então, primeira cor, aqui é a primeira faixa, corresponde ao primeiro dígito, a segunda faixa ao segundo dígito, a terceira faixa, o terceiro dígito, né, do valor dessa resistência, e a quarta faixa, a tolerância. Então, no caso, nos resistores mais comuns, são 4 faixas, 1, 2, 3, 4. Repare-se que a quarta faixa é afastada mais um pouco da da penúltima faixa, né? As 3 primeiras se referem a um valor nominal e a última, a quarta faixa, corresponde à tolerância. Então, o primeiro algarismo, ó, significa a primeira faixa representa o primeiro algarismo significativo. A segunda faixa é o segundo algarismo significativo. Lembra que os números são apresentados, as medidas, as grandezas são apresentadas pelo menos com 2 algarismos significativos? Ele faz a referência também de um duvidoso, que aqui não acontece, tá? E a terceira corresponde a um fator de multiplicação. Primeiro, algarismo significativo. Segundo, algarismo significativo. Terceiro, um fator de multiplicação. E, por último, a tolerância. Né? Existem alguns que são resistores de filme metálico, são 5 faixas. Tá? Então, ó, as cores, cada cor vai representar um dígito, um valor numérico, inclusive seu multiplicador. Então, quando a primeira cor, quando a primeira cor for preta na primeira faixa, ele corresponde a 0. Na segunda, também 0. Na terceira, também 0. Como fator multiplicador, também 0. Ou seja, preto é 0. Seja para algarismos significativos, ou seja para fator multiplicador. Na verdade, é 1, né? 10 elevado a 0 é 1. No final das contas, dá no mesmo, né? Então, marrom é 1, tanto para a primeira, ou seja, marrom é 1. Na verdade, aqui é preto, é 10 elevado a 0, ou seja, preto é 0. Quando o fator multiplicador é 10 elevado àquele fator multiplicador, então a quarta faixa, quando for preta, o fator multiplicador é 0. Marrom multiplicador é 1.
vermelho é 2 e assim sucessivamente, tá? Só aqui, ó, o ouro, né, na cor ouro, é vezes 10 a menos 1 e o prata é vezes 10 a menos 2. O branco é 9, enfim. A escala é gradativa, aumenta de 1 em 1 e cada cor corresponde a um valor numérico. A tolerância, que é a quarta faixa, isso aqui, ó, a tolerância, que é a quarta faixa, ó, aqui ele mostra para 5 faixas. 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas a tolerância que é para a quarta faixa, o marrom é mais ou menos 1%, o vermelho mais ou menos 2%, o verde mais ou menos meio, o azul e assim sucessivamente. Tá? Então, o código de cores é, primeiro, algarismo significativo, que é o numérico, o segundo algarismo significativo, e o terceiro, a faixa, corresponde ao fator multiplicador. E a última corresponde à tolerância, que é aqueles cálculos lá de mais ou menos alguma coisa, que vai ser o valor da resistência. Né? Então, digamos que a primeira faixa, que é marrom, ó, marrom é 1, ó, marrom é 1, preto é 0, né? Ó, preto é 0, e vermelho é 2, ó. Então, é 1, 0, vezes 10 ao quadrado. Então, 1, 0, não, foi vermelho? Vezes, mais 100, vezes 100, mais ou menos 5%. Então, seria 10 vezes 100, 1000, mais ou menos 5%. Então, essa resistência elétrica vai estar entre 1050 ohm e 950 ohm. Outro exemplo, verde. Verde é 5. O azul é 6. Então, 56. O terceiro é o fator multiplicador, é vermelho. Então, 5, 6, vezes 10 ao quadrado, né? Vezes 100. Então, dá 5.600, mais ou menos o ouro, né? A cor ouro, que é dourada. Mais ou menos, ó, cadê? Mais ou menos, ó, 5%. Então, seria 5.600, mais ou menos 5%, estaria entre 5.880 ohm e 5.320 ohm. Isso aqui eu não vou fazer, mais ou menos a mesma coisa, né? Como o fator multiplicador é 10 a terceira, né, vezes 1.000, eu teria aqui 58.800, 53.200. Um outro exemplo, 4, 7, vezes 10 a terceira, né? Seria 47.000. Tolerância de, como é ouro, né? Ouro, mais ou menos 5%. 47.000, mais ou menos 5%. O valor dessa resistência vai estar aí, deve estar entre 49.350 e 44.650. Eu vou parar por aqui, que a gente já passou pelo menos uns 10 minutos. A menos, é pouquinho aqui que está faltando, viu? Não, na aula que vem a gente fala sobre o ohmímetro, ok? Que é um instrumento que mede a resistência elétrica. Eu quero que vocês respondam aí no chat, presente, todo mundo responda presente aí no chat, tá bom? E eu dou aula por encerrada. Quem quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, Leandro. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, professor. Boa noite, Fábio. Valeu, professor. Boa noite aí. Tchau, tchau, Rogério. Valeu, professor. Boa noite. Tchau, Salomão. Boa noite. Tchau, tchau, Hudson. Tchau, galera. Boa noite a todos. As meninas não falam nesse grupo, não. Valeu, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau, Boa noite a todos. Jacé. Boa noite.
Boa noite, professor. Boa noite, Samuel. Professor, como é, o senhor vai colocar... O senhor falou logo no começo da aula sobre... não peguei o comecinho, não. Sobre o quê? Falou sobre a atividade, sobre a prova. Tem Sobre uma... a prova, sobre a Ah, atividade. que não fez, para até sexta-feira, viu? Sexta-feira é o último prazo aí. Eu vou dar para você. Sexta aí. Viu? Sim. Isso, sexta-feira agora. Já tô lá, né? Já. É só acessar o aba, acessar o link. Beleza? Acessa o link, né? Tem um link lá que você acessa e responde. Ok, Samuel? Beleza.